Bom, próximo painel eu tenho o prazer de chamar aqui comigo a Rosicler. Rosicler que já esteve com a gente num outro TAG Summit, trazendo o mesmo assunto. Na verdade, esse painel, né, Rosicler, é aquele painel que todo ano ele é demandado. É o painel onde a gente faz a atualização de normas, né, de 2024, o que está vindo em 2025, o que, que a gente tem que olhar daqui para frente. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, fazer uma apresentação rápida da Rosicler, para quem não a conhece, ela é advogada sócia da JCM Advogados, tem pós-graduação em Direito Societário pela Universidade Mackenzie, atua na área jurídica consultiva e regulatória em previdência privada nos últimos 25 anos, uma experiência ímpar, atuando junto a entidades fechadas e abertas de previdência complementar e também junto a patrocinadoras, né? Tem aí uma experiência muito grande em soluções estratégicas, mitigação de riscos e licenciamento de projetos, processos junto à Previc. Rosicléria, assim, passo a palavra a você. Eu vou aqui filtrando as perguntas, porque eu acredito que muita gente tem algumas dúvidas, né, sobre esse mercado regulatório que sempre envolve aí o nosso segmento. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, Márcia. Primeiramente, quero parabenizar a TAG por esse evento e por todos os outros que ela vem ao longo dos anos aí proporcionando com assuntos e temas tão atuais. Esse realmente dessa vez me surpreendeu ainda mais com assuntos tão diferentes e como diz a Francisca, fora da caixinha. E agradecer também o convite para a apresentação das normas, né, da atualização das normas de 24 aí a 25. Ah, deixa eu só já projetar primeiro. Vejam, vejam se vocês conseguem já visualizar, por favor. Sim, mas precisa colocar em modo de tela cheia. Agora foi, né? Ainda não. Mas era onde você estava clicando, aí embaixo mesmo. Mas a minha já está. Ué, para nós aqui ainda não. Acho que você tem que ir em Leclerc, apresentações de slide, Rose, porém duplicar. você consegue dar. Aperta a tecla ESC e aperta modo de apresentação de novo. Aí, Aqui? Não, Agora Clica foi? no. Não. Agora tem que clicar lá em cima, agora. exibir configurações. ali em cima, tá vendo? Tem mostrar Isso. barra de tarefas, exibir configurações. Publicar? Não. Alternar entre modo. Isso. Agora foi? Isso, Agora sim. perfeito. Só vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Só para. Sim, Tá bom, ok. Só passar para cá só um minuto, gente. Senão eu vou ficar. Bom, vamos lá. Para iniciar, eu queria até falar sobre os desafios, né? Eu pensando o seguinte, na hora que vocês já colocaram todos esses temas, eu fiquei pensando, nossa, agora é um desafio eu passar sobre legislações,
de algo que já foi falado pelo Devanir, já foi falado agora pela Carol, mas um ponto que eu quero trazer em relação a essas legislações, eu acho que, de certa forma, até foi um facilitador todas essas apresentações anteriores, que é a grande dificuldade, a grande necessidade de desenvolvimento e de um constante aprimoramento da Previdência, né? O Devanir ele trouxe vários avanços, trouxe como avanços, né, a questão da inscrição automática, a questão da tributação, e o Éder trouxe como a necessidade de evoluir. Né? E aí, pensando sobre isso, a gente tem um avanço, sim, mas a gente precisa evoluir, precisa implementar esses avanços. Até porque, né, trazendo todas as apresentações, a gente tem aí a longevidade e como ter uma sustentabilidade de todos esses planos de benefícios para a gente poder ter um papel aí social efetivo na sociedade. E aí, quando trazendo essas normas e essas novas normas, o que eu já vinha com essa intenção para trazer para vocês, principalmente para os conselheiros, é ter um olhar, não é de legislação e falar o que cada uma tem especificamente, fazendo uma aula sobre legislação, mas trazendo um olhar sobre oportunidades dessas legislações, né? O que essas legislações elas trazem de oportunidade? Porque não adianta esses avanços, não adianta a gente ter grandes normas e essas normas elas são necessárias porque elas representam um reflexo, a mudança na sociedade, né? E a gente precisa ter esse olhar crítico de fato para ter olhar essas normas e verificar o que tem de oportunidade. Até tem uma frase que antigamente a gente usava bastante, falava assim, poxa vida, sempre foi assim, para que eu vou mudar agora, né? Só que é necessário uma mudança realmente é necessária. Eu trouxe alguns insights aqui de algumas normas, mas eu não vou passar por todas. Eu trouxe algumas que eu julgo que são importantes principalmente para as entidades e para os conselheiros, eles terem esse olhar e essa análise, essa crítica em cima dessas normas e perceber o que eu fiz, o que eu não fiz para essa implementação e para essa mudança, né? Qual é o meu papel aqui dentro da entidade de previdência? Aí a gente vai para a inscrição automática, que tanto foi já falado hoje aqui nessa apresentação, mas eu insisto e concordo com a Carolina em relação que é uma norma, e com o Devanir também, que é uma norma muito importante, né? As pessoas, elas deixam para um segundo plano, de fato, uma adesão no momento de uma admissão num trabalho. Tem tanta coisa nova para eu ver primeiro, né? A minha admissão, o meu ambiente de trabalho, a minha nova função, os meus novos colegas, o que eu tenho que aprender, e acaba passando para depois um plano de previdência, e isso acaba nem tendo razão e para aquele participante, principalmente para os jovens que às vezes não pensam de fato num plano de previdência nesse momento e vão pensar com muito mais à frente. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que ver, essa parte, eu até coloquei como inscrição automática, mas ela continua sendo facultativa, né? Então, por que não colocar esses participantes, esses empregados automaticamente no plano, se eu dou a possibilidade a ele de se retirar, se ele não quiser, e atendo, sim, de forma constitucional, a Lei Complementar 109, eu continuo tendo a faculdade de sair, ou como eu também tenho na legislação, que é a Resolução 60, depois de tantos estudos, né, conseguiu aí uma forma de harmonizar e atendendo a legislação maior aí, que é a Constituição Federal, poder incluir esses participantes de forma automática e quiçá, como o próprio Devanir falou, que tem novos estudos, para que isso seja de forma geral e contemple, inclusive, lá os planos instituídos. E aí eu trago uma reflexão aqui dessa oportunidade, porque o meu objetivo, o meu papel aqui é olhar para essas legislações e trazer como uma oportunidade mesmo.
né? O que que eu tenho, né? A gente olha sempre com um problema, mas eu acho que os problemas a gente tem que trazer uma oportunidade. Será que a gente já avaliou de fato a implementação de uma adesão automática dentro da entidade? Por que que eu deveria avaliar e como que eu deveria começar com essa avaliação? Será que o percentual de adesão dentro do meu plano de benefícios ele é suficiente? Ele é adequado para o que eu quero? Ou o que eu quero eu gostaria de 100%, né? Qual o papel de fato da Previdência para a patrocinadora, mas mais do que a patrocinadora, para a população em geral, a necessidade. A gente estava falando tanto de longevidade, né? Então, pensando num dever social, o quanto eu tenho que olhar, já que eu tenho um plano de benefícios, eu tenho a Previdência, eu posso oferecer isso, o quanto eu posso agregar para a sociedade. Proporcionando uma adesão automática no meu plano. E, além disso, tem uma outra parte que também já falaram sobre isso hoje, que é a comunicação, né? O quanto eu gasto de comunicação e de marketing, do meu tempo, do tempo da entidade, para focar numa adesão ao plano. Será que eu não deveria focar mais pós-adesão, né? Se eu tenho uma adesão automática, eu não preciso dividir a minha energia, não preciso dividir a energia da entidade. Eu posso focar a energia para que as pessoas contribuam mais, para que as pessoas permaneçam num plano de benefício, mesmo após uma rescisão do contrato de trabalho, para que elas possam poupar de forma mais consciente, né? E isso faz com que, quanto mais gente eu tenha dentro da Previdência, é um fator de multiplicadores. Se eu tenho um plano de previdência e eu estou indo bem, eu multiplico para o outro. Então, não estou pensando só no meu plano, eu estou pensando na sociedade como um todo. E a proteção previdenciária, eu acho que é isso que eu trago em relação à adesão automática, e claro que, né, trazendo agora um pouco da legislação em si, óbvio que tem desafios nessa operação. Tem operação para ser feita e tem alguns desafios que talvez em algumas entidades, não sei se tem casos aqui, né? Mas algumas entidades, de certa forma, de cara, assim, não nem avaliaram a questão de implementação do processo de adesão automática, porque eu teria alguns processos, eu teria algumas operações, eu tenho que sim fazer a alteração do meu regulamento do plano de benefícios, embora essa alteração, se for só para isso, ela é automática, ou seja, eu faço a alteração, faço o protocolo na Previc e automaticamente isso já está valendo no dia seguinte, desde que a patrocinadora faça um aditamento no seu contrato de adesão. Então, não é porque eu tenho no regulamento que todas as patrocinadoras estão aderentes a isso. A patrocinadora vai decidir se ela quer implementar ou não, através de um aditamento do convênio de adesão. Então, cabe também uma conversa com a patrocinadora para essa questão. Depende, sim, de uma operacionalização, né, de um sistema de avaliação, se eu preciso organizar ou rever o meu sistema por conta dessa informação que a entidade vai receber de forma automática da patrocinadora a partir da admissão do seu empregado. A entidade tem que revisitar, para a implementação disso, tem que revisitar a forma de sua comunicação com o participante. Importante aí não é a comunicação tão somente para atender a legislação, mas lembra, eu falei de focar no pós-adesão. Então, assim, dar a importância da Previdência, né? Disponibilizando sim os documentos obrigatórios, como estatuto, regulamento, material explicativo, mas dando a importância e dando as explicações necessárias para que aquele participante ele deseje ficar, né? Ele tem o desejo de ficar e, além, ele tem o desejo de ser previdente, de manter um plano de previdência. E, com tudo isso, o participante ainda, no prazo de 120 dias ali, a partir da sua inscrição no plano, ele pode desistir e, na desistência dele, ele vai receber todas as contribuições ali que ele automaticamente efetuou também pelo desconto na folha de pagamento. E essa devolução é por meio da patrocinadora. Eu sei que tem algumas questões, né, que foram geradas, eu acho que elas já foram suplantadas aí, já foram ultrapassadas, na verdade,
em relação a como fazer isso, mas a gente tem que pensar no seguinte: será que vai ter tanta gente assim desistindo se eu tiver um processo de comunicação adequado e eficiente? Então, eu acho que a gente não tem que pensar no problema lá na frente. Minha opinião, eu acho que a gente tem que pensar sempre na previdência, para esse aumento dessa população no mundo de previdência privada. Na parte de inscrição automática, era isso. Eu não falei no início, mas se vocês quiserem já mandar questões, a gente vai fazer isso no final. Acho que para não ter uma interrupção, se é melhor, eu acho que fica mais adequado, mas fiquem à vontade. Outro ponto aqui que o Devanir também trouxe como um avanço sobre a marcação dos títulos públicos. É, Houve uma mudança, de fato, a possibilidade aí das entidades, dos planos de benefícios com títulos públicos federais serem classificados como mantidos até o vencimento. Isso já existia, mas existia de uma forma restrita, para os planos BDs, para os planos que tinham a parcela, de cálculo de benefício atuarial, até pela característica do próprio plano. Não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe em relação a isso, mas eu acho que o ponto fundamental aqui tem uma maturidade em relação a esse ponto, colocada para as entidades de previdência, e eu acho que essa flexibilidade e essa maturidade pode ser avaliada ou precisa ser avaliada, né? Não necessariamente isso vai ser bom ou vai ser ou não será bom para aquele plano, mas eu acho que como um dever fiduciário, né, dos conselheiros, da própria entidade, da diretoria, por que não avaliar esse ponto para eu dizer, não, eu não implantei, porque isso não é bom para o meu plano de benefícios. Eu implantei porque isso é bom. Isso é gestão, né? Eu preciso ter uma legislação, sim, eu tenho uma legislação e eu preciso avaliar se ela é boa ou não. É uma oportunidade para dentro do meu plano de benefícios? Não é uma oportunidade para dentro do meu plano de benefícios? E por que que eu trouxe também essa resolução? Essa reclassificação dos títulos para a categoria mantidos até o vencimento, mantidos na curva, ela foi, nessa legislação, tem uma possibilidade do meu estoque, na data da implementação da Resolução 61, que é dezembro de 2004. Então, tudo que eu tinha até dezembro de 2004, marcados a mercado de títulos públicos federais, eu posso fazer essa avaliação de acordo com o artigo 30 que está aqui descrito na tela, com estudo, com avaliação, com verificar aí a possibilidade e a viabilidade disso, e reclassificá-los para os títulos mantidos até o vencimento, por conta de volatilidade, mas para isso até tem um prazo, 31/12/2026. Então, assim, se as entidades não fizeram essa avaliação ou verificaram que, de fato, não é adequado, né, perfeito. Mas eu estou trazendo porque, às vezes, é um ponto que passa assim muito despercebido, né? E que as entidades talvez não tenham avaliado de fato. Sim. Agora, um outro ponto importante trazido aí pelas alterações das normas em 2024, foi o plano de gestão administrativa. E eu acho que isso tem tudo a ver aí com a sustentabilidade aí dos planos de benefícios, tendo esse olhar, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, houve muita alteração, sim, mudanças, né? Você pega a legislação, tem bastante coisa nova, mas para a gente fazer uma adaptação e na entidade, e se adaptar realmente ao que eu preciso, é necessário eu entender
qual o fundamento dessa resolução e dessas alterações, né? Primeiro, a gente busca aí essa motivação, qual é a motivação dessa resolução, e que tiveram alguns estudos antes de sair a resolução CNPC, antes do CNPC de fato chegar numa última versão aí, publicação dessa norma, tiveram vários estudos e várias discussões, né? Em relação a eu tenho uma baixa aí, qual é a maior, por que que eu não posso ter aumentar minha fonte de custeio, ter uma maior autonomia no meu plano de gestão administrativo. Lembrando que os recursos que eu tenho ali dentro do plano de gestão administrativa, eles são desvinculados do plano que eles são registrados e são controlados separadamente do meu plano de benefícios, né? Mas eles estão ali vinculados, eles estão ali, são separados, são administrados separados, mas por que que eu não posso ter uma maior autonomia na gestão dos meus recursos? Porque se eu quero aumentar a minha previdência, se eu quero atrair mais participantes, se eu quero implementar até novos planos de benefícios, mas mais do que isso, inovar, tecnologia, tudo isso precisa de recurso, né? Tudo isso custa. É, e outras custa, e outras normas também que vieram para agregar essa questão de como fomentar a previdência privada, foi a norma da Resolução 59, que traz a retirada de patrocínio, mas vinculada à retirada de patrocínio, trouxe a obrigatoriedade da implementação de um plano instituído para que esses participantes do processo de retirada possam ser mantidos no plano. A adesão automática aqui de novo, que eu acho que é um norte muito importante, ela também foi um norteador aí para aumentar e para sustentabilidade, né, e para fomento, na verdade, da previdência privada. Então, tudo isso integrado, né, toda essa visão aí integrada, ela sinaliza para uma reposição estratégico também do regime fechado, da expansão de como eu atrair mais participantes. E para isso custa. E nesse sentido, para isso custa, como trazer mais recursos, né? Eu acho que esse é uma grande alteração aí da resolução que trata do plano de gestão administrativa, como que eu posso trazer mais recursos para custear as despesas administrativas, seja com a parte de tecnologia, de fomento, de uma forma geral. E aí a gente vai primeiro para a Lei Complementar 109, que trata do objetivo da entidade. Qual o objetivo da entidade? A administração do plano de benefícios. Se a administração do plano de benefícios, como é que eu vou conseguir mais recursos? Como é que eu vou é, angariar, né? Como é que eu vou prestar outros serviços que não seja de previdência para eu poder conquistar recursos além daqueles de despesas administrativas, de contribuições, de taxa de administração, de taxa de carregamento, que é para o plano de benefícios, além desses. O que que eu teria, né? A gente olhando só para atividade, eu acho que a gente não pode olhar só para isso, não foi olhado só para a atividade fim, na verdade, da entidade, né? Que é administrar, conceder benefício, administrar os recursos e conceder os benefícios. Durante toda essa vida da entidade, o plano de benefícios, eu tenho aí execução e gestão da entidade vinculada a planos de benefícios, ou administração, como educação financeira e previdenciária, como até mesmo o que coloca aqui seguradoras, né, como também publicidades, porque não publicidades vinculadas à estratégia de educação financeira, vinculadas à estratégia de ser previdente, da parte financeira, de fato, e isso angariar recursos para dentro da entidade. Então, esse foi um grande, e eu acho que isso depende sim de estudo. Cada caso é um caso, cada plano de benefícios e cada entidade pode estudar a forma em que ela pode ter esses recursos, e até essa legislação ela fala de instituição de fundo administrativo compartilhado, que seriam recursos que poderiam ser alocados dentro desse fundo para que se pudesse ter essa autonomia, né? Ter essa autonomia para melhoria
da entidade como fluxo de recepção aí de novos participantes. E aí, dentre essas receitas, né, que chama eu passei, mas que chama de as receitas diretas da gestão administrativa, dentro dessas receitas eu tenho inúmeras possibilidades aí para serem estudadas. É lógico que com responsabilidade, sempre. Responsabilidade, com o dever fiduciário e sem desvirtuar o meu objetivo e a minha obrigação como entidade, que é administrar, conceder, manter um plano de benefício da melhor forma possível. Mas eu tenho maneiras caso seja a intenção e para verificação, qual é a forma dessas parcerias, dessas formas de receitas, né, diretas de gestão administrativa, trazida, essa flexibilização aí trazida pela 62, lógico, eu tenho que analisar o caso a caso, como eu já havia falado, e caso isso seja feito, colocar em contrato todas as cláusulas e obrigações e responsabilidades em relação a essa parceria, assim como avaliar a necessidade também do regulamento do PGA ter alguns pontos, algumas situações específicas para essa relação. As fontes de custeio, elas são pontos necessários e obrigatórios para terem dentro do regulamento do PGA, mas vai além disso, né? Vai especificar mesmo, será que é necessário especificar alguma coisa mais detalhada, se eu tiver uma questão de processo de parcerias ou outras formas de gestão de, de receitas diretas de gestão administrativa? Então, aqui fica um ponto aí para avaliar junto à entidade. Fora isso, a resolução. Eu trouxe primeiro um ponto que eu acho que é muito importante, que é esses recursos que podem ser amparados aí pelas entidades. E além disso, de todo o arcabouço aí da resolução 62, por conta até da responsabilidade, da transparência, dessa flexibilidade que trouxe, por outro lado, trouxe as obrigações, trouxe os desafios, trouxe a operacionalização disso. Para isso, é necessário sim que o regulamento do plano do PGA ele seja adaptado, não é só por conta das receitas, mas ele trouxe vários outros itens para serem adaptados, como falar sobre o orçamento, o fundo administrativo compartilhado, que são justamente esses recursos que eu posso ter dentro do plano de gestão administrativa, em que ele tenha um objetivo específico aí de fomento, de inovação, de tecnologia, né? Acho que a tecnologia, hoje a gente falou tanto sobre tecnologia também hoje, tecnologia vai ser uma coisa que demanda custo, demanda dinheiro, mas que é necessário para a modernização dos planos e para ficar próximo a toda essa modernidade que a gente tem hoje. Tem um novo rol aí de indicadores de gestão, né? Também para trazer mais robustez para essa análise, para esse controle, esse monitoramento, assim como os critérios qualitativos, quantitativos, trazidos aí ajustados pela resolução, porque já existiam, mas tem mais coisas aí para serem vistas. Acho que o papel aqui não é trazer um a um, mas trazer essa informação dessas mudanças. Fora isso, a gente tem o relatório anual, que já existe, mas que dentro desse relatório anual aí tem algumas novidades que eu preciso trazer dentro do relatório anual, o comparativo, pelo menos, dos dois exercícios, das receitas e despesas, dos indicadores de gestão, então, comparativos dos indicadores de gestão desse exercício com mais um exercício anterior. E aí, parando aqui, antes da gente falar do relatório de controles internos, a gente vê na legislação que o regulamento do PGA, ele pode ser ajustado, ele tem um prazo para ser ajustado, né? Então, esse prazo é até março de 2026. Só que, em atenção a isso, é uma atenção que os senhores devem ter, que
tem obrigações que são, a legislação ela já está em vigor. E eu tenho obrigações já em janeiro, né? Eu tenho quais obrigações? Por exemplo, o relatório anual apresentar os indicadores dos 2 anos anteriores já são os indicadores que estão previstos na Resolução 62. Adaptar o meu orçamento de 2026 já precisa estar adequado ao que traz a Resolução 62. Para eu observar o regulamento, para eu observar o orçamento e fazer o orçamento é aprovado, né, em novembro, em outubro, em dezembro, mais tardar, mas ele precisa ser aprovado esse ano. Então, eu preciso ter o regulamento do PGA já aprovado esse ano. E o mais importante, não é tão somente uma adaptação, eu acho que é um momento de avaliação e verificar o que é pertinente ou não na reformulação e na avaliação do meu PGA. Aproveitar esse momento e verificar o que está sendo suficiente, o que não está sendo suficiente, e já fazer essa reformulação e ele espelhar ali no regulamento do plano de gestão administrativa. Do PGA, era isso. Eu quero trazer um outro ponto importante aqui agora, falando sobre a resolução 23 da Previc. A resolução, ela juntou, né, todas as normas aí da Previc, de instruções, portarias, em 2023. Basicamente, naquela data foi só feito um único normativo, alguns ajustes foram feitos, só que a necessidade ali, dali para frente, com essas mudanças de legislações, também houve a mudança, houve a necessidade, como haverá a necessidade daqui para frente, com mudanças de resoluções CNPC, sempre a adaptação também da resolução da Previc, né? E aí eu não vou trazer todos os pontos, não é esse o meu objetivo, mas é trazer alguns pontos importantes. Olha aí a inscrição automática de novo, adaptada pela resolução 25 na resolução 23, para trazer justamente a parte do licenciamento automático, né? Um facilitador. Eu não tenho todos aqueles prazos previstos na Previc para adaptação do meu regulamento, para a adesão automática. Você vê o quanto é importante e que a Previc e o governo têm olhado para isso, para que isso seja implementado de fato, e aí a gente pode fazer através de uma adesão, um licenciamento automático na Previc. Outro ponto que eu acho que é esse que eu quero destacar aqui e trazer para vocês um pouquinho mais de detalhe, são os critérios para retirada de patrocínio. Não a retirada de patrocínio em si, a gente tem a resolução CNPC 59, que traz todo o processo, como que tem que ser avaliado, como é que tem que ser observada para retirada de patrocínio. Porém, na própria resolução 59 e aqui na resolução 25, traz um detalhamento de como se dá a implementação desse que a gente chama de PIP, Plano Instituído de Preservação de Proteção Previdenciária. Todo o processo de retirada agora, eu tenho que ter um plano instituído, que é esse plano instituído, a entidade deve instituir esse plano ou fazer o estudo para a implementação desse plano. O que significa isso? Significa que no processo, todos os recursos do participante, antes dele optar se ele quer resgatar, aportar ou se manter no plano, eu preciso, a partir do momento da aprovação, eu transfiro esses recursos para um plano instituído. E a partir desse plano instituído, o participante vai ter as opções dele, inclusive a opção de manter. É uma forma também de você visualizar a sustentabilidade previdenciária, né? A forma de manter esse participante que perdeu o seu vínculo de um plano patrocinado, podendo ir para um plano instituído. Mas não necessariamente esse plano instituído pela própria entidade, ele vai ser viável, ele vai ter viabilidade. Eu preciso apresentar um estudo de viabilidade. Muitas vezes, num processo de retirada, eu tenho 100 participantes, 200 participantes, 300 participantes. Desses 300, desses 400, desses 500 participantes,
quantos ficarão ainda no plano? Qual é o meu custo? Então, nesse processo de estudo aí, qual o meu custo para manter esse plano também? Quais as despesas? Qual a probabilidade dessas pessoas ficarem ou não? E aí, que eu acho que é um processo bem complexo, né? Essa implementação desse plano, particularmente, eu acho que é algo novo, é algo embrionário aí ainda, mas, além disso, tá, e se não houver essa viabilidade? Bom, se não houver essa viabilidade da implementação, e que é aí que eu quero trazer esse ponto aqui de destaque para vocês, é a possibilidade desses recursos, já que eu não tenho a possibilidade, eu não tenho a viabilidade de implementação de um plano instituído só para isso, só para recepcionar os participantes na retirada, eu posso contar com um plano instituído que já exista na minha própria entidade ou um plano instituído em outra entidade de previdência que já administra um plano instituído. Né? Eu não preciso ter um plano instituído específico para aquilo. Eu posso ter um plano instituído, onde esse plano instituído possa ser adaptado, alterado, para recepcionar os recursos de retirada. A gente sabe, né, das dificuldades de planos instituídos, da sustentabilidade, de recursos, o quanto até alguém, não sei quem foi, falou que a gente não pode, não devemos mais vender planos, né? A gente tem que viabilizar. Então, é essa viabilidade que é tão importante aí para os planos de benefício. E aí vem uma questão que na própria legislação diz que no processo de retirada de patrocínio, eu devo, no mesmo dia do protocolo da retirada de patrocínio, caso eu não tenha viabilidade naquele outro projeto, naquele outro plano instituído, eu tenho que protocolizar, tenho que ter um protocolo lá na Previc para alteração do regulamento na mesma data. Eu acho que isso dificulta um pouco, talvez isso devesse ser reavaliado aí pela Previc, para que as entidades pudessem ter a possibilidade de fazer essa adaptação, mesmo antes, né? A gente já estudou aqui sobre isso e tem é, regramentos que possam ser colocados dentro do plano de benefícios e que não necessariamente, como regras gerais, não necessariamente eu preciso adaptar aquele fato de retirada, porque a norma é uma só. Na hora que eu recebo esses recursos, eles terão, eles vão observar o que está dentro do plano de benefícios, com algumas regras específicas do que eles estão trazendo, de prazo, mas isso vai estar num termo de retirada, isso vai estar no termo de opção de resgate ou de portabilidade. Então, eu acho que facilitaria bastante se os planos instituídos eles já pudessem, de fato, fazer essa alteração antecipadamente, caso eles tenham a intenção de recepcionar recursos de processo de retirada. Esse era um ponto que eu queria trazer aí como uma oportunidade também e para reflexão dessa resolução Previc 25. Outro ponto. Outra questão aqui não é uma alteração de fato ainda, mas é uma alteração na Resolução 50, no CMPC 50, que está em consulta pública, ou seja, são algumas propostas de alteração do CNPC, e que as pessoas podem dar as suas contribuições e opiniões até o dia 14/9 de 2025. E eu trago alguns pontos aqui importantes para reflexão e para nem para reflexão, mas tem um ponto aqui muito importante que vai corrigir algo que nós estávamos no mercado aí com um problema com a resolução 50, que é o primeiro ponto aqui, que é a elegibilidade ao benefício proporcional diferido. Essa resolução, essa consulta pública, essa alteração da resolução 50, ela vai corrigir algo que foi trazido pela Resolução 50, que é a elegibilidade do benefício proporcional diferido somente no benefício pleno. O que quer dizer isso? Bom, se eu tenho um plano de benefícios, onde um plano CD, um plano CV, né, onde a elegibilidade ao benefício pleno,
da aposentadoria normal, tá? 65, e no mesmo plano eu tenho uma aposentadoria antecipada aos 50, esse participante, porque ele estava caracterizado como benefício proporcional diferido, aquele que já saiu da empresa e está aguardando aí receber o benefício no preenchimento dos requisitos, ele só poderia, por conta da resolução 50, ou melhor, ele só pode ainda, por conta da resolução 50, receber o benefício só aos 65, se essa for a idade da aposentadoria plena, da aposentadoria normal. Essa alteração, ela veio corrigir, ao meu ver, veio corrigir essa questão, e aí ela traz que a elegibilidade vai ser de acordo com o previsto no regulamento. Outro ponto, acho que é importante também a atualização dos benefícios. Diz que o índice acumulado do, é, da, o resultado negativo acumulado do índice lá de atualização do benefício, ele não vai ser aplicado, podendo ser acumulado para o próximo período. Alguns planos de benefícios já prevêem isso, então eu já via como uma faculdade, mas claro que se já não tivesse previsto no regulamento, não conseguiria se aplicar. Então, isso é um bom posicionamento, que eu acho que também não diminui o valor dos recursos e do benefício naquele momento, mas ele pode ser acumulado por um outro período que não dê negativo também. Dois pontos aqui, acho que importantes e vinculados com a parte de retirada e com a intenção de retenção desses recursos, né, de retirada dentro dos planos de benefício, são essas duas próximas alterações. Que uma é o resgate integral. Hoje a gente tem na resolução 50 tanto o resgate integral como o resgate parcial. O resgate integral é aquele quando eu tenho a desvinculação aí do plano de benefícios, de fato, e o resgate parcial durante a minha vida aí, ou laborativa, ou minha vida enquanto eu estou vinculada ao plano de benefícios. E aí no resgate integral diz o seguinte, que os valores dentro do plano do PIP que eu mostrei, que é o plano instituído para preservação e proteção aí da Previdência, esses recursos que chegam no plano, que são de retirada, eles vão poder ser resgatados de forma integral a partir de 60 meses, né? Acho um período longo, talvez tenha a intenção aí de fato de reter, né, a Previdência, de reter aí um acúmulo para proteção, mas do plano de previdência e da sustentabilidade dos planos, principalmente esse plano que foi instituído especificamente para isso, mas lembrando que essas pessoas, elas não precisam ficar no plano. No caso de retirada, no momento zero ali da aprovação, elas podem resgatar e podem importar também. Então, não sei se vai ser tão efetivo, ou se vai para frente isso, mas essa é a função. E aí no resgate parcial também, limitar os recursos que venham, que sejam oriundos de retirada, limitar no resgate parcial a um percentual de 25%. Outro ponto que eu acho que é importante, já que eu tenho o resgate parcial, possibilitar que nesses resgates parciais, e outra coisa que eu acho que é bem importante para nivelar o conhecimento de todos também. Resgate parcial, ele não é obrigatório, ele foi facultado às entidades, aos planos de benefícios, inserirem em seus planos o resgate parcial. Então, quem tem resgate parcial tem algumas coisas obrigatórias que elas devem observar e tem algumas coisas facultativas de acordo com a resolução 50. E aí, olhando isso, quem tem resgate parcial dentro do seu plano de benefícios pode, inclusive, nos resgates parciais, já liquidar dívidas dos participantes, sejam elas, inclusive, em relação a empréstimos, né? Eu posso já liquidar, observando, por exemplo, a margem consignada daquele empréstimo, se ele fizer um resgate parcial, será que a minha margem consignável do empréstimo vai estar equilibrada ou não? Então, não estando equilibrada, será que eu já posso, então, fazer uma liquidação da parte do empréstimo? É isso que traz, eu acho que é super válido e salutar aí para a questão do plano de previdência. Falando em empréstimo, meu último ponto que eu vou trazer aqui de legislação sobre o empréstimo consignado.
foi o último ponto até que eu coloquei na apresentação, porque acabou de sair aí em julho essa legislação, embora essa legislação ela veio com a MP 1292, que trata basicamente, a gente já tem uma legislação que fala sobre empréstimo consignado em geral, que ela trata do quê? Ela tratava a legislação de os empréstimos concedidos por entidades financeiras, pelos bancos, e que esses empréstimos eles eram descontados, são descontados diretamente da folha de pagamento dos seus empregados. O que trouxe de novidade a MP 1292? Basicamente, assim, para falar de uma forma geral, foi a questão do sistema, das plataformas digitais, do sistema e da plataforma digital, ou seja, que os bancos, as entidades financeiras, e inclusive na MP 1292, era incluída também as entidades de previdência complementar, que essas concessões deveriam ser feitas através dessas plataformas digitais. E isso não estava adequado para as entidades de previdência, tanto nos limites que eram colocados ali, a forma de proceder, então não tinha como ter esta adaptação, e foi algo que foi muito discutido, preocupante para as entidades, inclusive algumas entidades, elas suspenderam a concessão de novos empréstimos, já que havia um limite, um limitador, né? Porque o que essas plataformas vão fazer? Essas plataformas vão fazer com que eu tenha um limite de concessão de empréstimo para aquele indivíduo. Então, aquele indivíduo, ele pode ter vários empréstimos, mas eu tenho um limitador e eu consigo ter esse limitador a partir desta plataforma. E como é que a entidade teria essa segurança se ela passasse do limite? Como é que ela ia poder cobrar isso e ter esse desconto na folha? Veio aí com muita discussão com a ABRAP, com o Previc, intervindo em relação a essa legislação. A legislação, ela afastou a aplicação dessa observância desses limites e a concessão através dessa plataforma, né, digital, essa plataforma aí de concessão de empréstimo consignado, porém colocou a obrigação da entidade informar nessa plataforma as concessões de empréstimos a esses participantes, até porque isso vai ajudar para não endividamento dessas pessoas, porque eles, na hora que eles pedirem o empréstimo, já têm as informações lá dentro. Esses pontos relevantes garante, lógico, a segurança das operações, né? A entidade ainda precisa adotar ali mecanismos de controle de margem consignável, que eu acho que é muito importante e é uma segurança que ela tem, a legislação, ela garante isso. Apesar de não estar junto nessa legislação, eu acho que a entidade ela precisa sempre ter uma educação financeira e previdenciária, e é necessário, né, para quem tem a questão dos empréstimos, sim, mas ter sempre essa comunicação muito ativa com o seu participante. E é um benefício, né? A gente está falando tanto em retenção do participante no plano de benefícios, e a gente sabe que empréstimo é uma forma também, um benefício para ele. A gente sabe o quanto custa para um empréstimo fora de uma entidade. A entidade é um segmento de investimento, ela tem uma operação para isso, mas ela também tem uma rentabilidade com esses empréstimos e ainda dá um benefício aí para o seu participante, onde ele teria um custo muito maior no mercado aí, junto aos bancos com a concessão de empréstimos concedidos a eles. Bom, é isso que eu queria passar. Eu acho que a intenção é sempre de mostrar quais são os pontos que devem ser observados e de atenção e chamar atenção para essas questões. Obrigada. Rosicléia, você é um chat GPT ambulante das normas. É muito impressionante a quantidade de informação, clareza, a forma como você discorre. É assim, os elogios são muitos, tá?
Você demonstra pleno conhecimento das várias matérias abordadas no nosso segmento. Assim, você está de parabéns. A gente tem tempinho aqui para algumas perguntas que vieram. Tem até um comentário bem interessante aqui do Ricardo, que ele fala que, para descontrair, né, pensando na história da adesão automática, é, ele diz, né, que a empresa que ele trabalhou, as admissões passavam pela área dele, né, e ele era o conselheiro deliberativo da fundação na época, mas com aval do presidente da empresa, quando entrava um colaborador novo, ele falava, né, primeiro você assina a sua adesão, depois assina o seu contrato de trabalho. Eu até, Ricardo, compartilho da mesma situação, porque eu trabalhei no banco inglês, que já não tem mais no Brasil, infelizmente até, e quando eu entrei lá, fui falar da mesma coisa comigo, é o seguinte, se você falar que não vai assinar isso daqui, você já não tem nem condições de trabalhar, porque você realmente não sabe o que significa um bom benefício na sua vida, né? Mas até falando em adesão automática, uma pergunta que veio será que as patrocinadoras estão preparadas realmente para essa adesão automática quanto às questões contábeis, financeiras? Essa até é um ponto, o último ponto ali, quando eu falo dos desafios, né? A patrocinadora, quando veio essa questão da adesão automática, a primeira questão foi essa. O primeiro medo foi esse. Como que eu faço? Eu vou ter que mudar o meu sistema, eu vou ter que fazer a devolução disso. Como que eu faço essa devolução? Estão preparadas? Eu acho que não, mas eu não vejo como um bicho de sete cabeças, não sou da operação, mas de tanto que a gente tem conversado com a área contábil, porque antes disso a gente tem o BPO dentro da JCM, o quanto a gente conversou com eles também da contabilidade, porque isso de fato, essa devolução, ela já acontece. Você imagina que se eu recebo uma contribuição, eu, entidade, recebi uma contribuição errada do participante, veio descontado da folha, a patrocinadora repassou essa contribuição e eu vou devolver. Eu vou devolver para o participante? Não, eu vou devolver para a patrocinadora, a patrocinadora vai devolver de novo para a folha. Então, esse fato realmente já pode acontecer, né? Eu acho que eles talvez não estejam preparados, mas é o primeiro ponto, né? Como eu faço para me adaptar? Exato. Uma pergunta interessante que chegou aqui também é se existe alguma iniciativa de PEC para alterar a Constituição Federal para ser obrigatória a previdência complementar nos vínculos e que o pregador seja patrocinador de plano de previdência complementar, de forma a acabar com essa questão da adesão automática. Eu não tenho conhecimento, mas pelo que eu entendi, é uma PEC para que todas as empresas sejam. Exato. Não tem. Ainda é um processo facultativo, até porque existe um custo aí, né, também. Então, eu não conheço, eu de fato não conheço nenhuma PEC para isso. E eu acho que vai um Então, pouco porque na tem várias linha. questões, né? Porque tem toda a questão de como que eu vou ser obrigada a implementar e ainda ter sobre esse custo. Eu acho que ainda não é um momento. Eu acho que tudo que o Theo Devanir disse, né, com relação a essa frente que está sendo desenvolvida junto a Brasília, isso melhora a comunicação. Pode ter alguma coisa que caminhe, mas é difícil você colocar algo mandatório nesse sentido, né? Eu acho que ainda não. É, Ainda, né? A ainda, gente sabe que né? tem países que foram obrigados, de fato, a ter essa questão da previdência privada, mas tem que ser muito bem delineado, realmente, para não ser um fiasco, como em alguns lugares. Exatamente. Mais uma perguntinha aqui. Como tem sido a movimentação das entidades para o oferecimento dessa adesão automática? Como que você tem percebido isso aí no escritório? É. É, o primeiro ponto que eu falei até da dificuldade, né? Mas as entidades, elas têm perguntado muito sobre como é que está esse movimento
como que as entidades implementaram, não implementaram. Até saiu agora uma notícia em relação, acho que tem 24 planos ou 17 planos já implementados e com essa alteração da adesão automática, isso aprovados, né? Ou com a implementação automática, licenciamento automático, eu não tenho certeza. Mas o que eu vejo no escritório são muitos questionamentos ainda, né? Logo no início tiveram vários, e agora eu vejo voltando novamente esses questionamentos para adesão automática. Então, eu vejo sim um interesse, talvez no início tenha tido, o que eu vejo, né? No início tenha tido esses questionamentos e muitas informações no mercado da dificuldade em relação ao patrocinador. Mas passado esse tempo, se verificou que dá para fazer, dá para implementar, e é necessário, né? É importante, acho que não é mais do que necessário, eu acho que é importante. É isso que a gente tem que avaliar, o quanto de importante é para a vida, né? Para o social. A gente está Sim, aí com a longevidade. exatamente. Isso é Acaba um que ponto. tudo se conecta, né? Não tem como, não Tudo. tem Eu acho como. que esse evento, esse dia de hoje, ele foi muito conectado, Márcia. Tá de parabéns, porque eu acho assim, veio todas as informações conectadas para um mesmo fim, para uma mesma finalidade. Exatamente. E é sempre um grande desafio, né, termos como último painel falar de normas e regulação, só que, né, eu sei que para você, olha, dá aquele calafrio, mas tem tudo a ver, porque a gente começa com a apresentação do órgão, né, depois a gente fala sobre os pontos que estão impactando realmente, né, o olhar para frente, aquilo que o Éder trouxe de sair um pouco fora da caixa, o olhar um pouco, né, além daquilo que a gente está acostumado a fazer, e toda uma questão muito séria e muito, né, presente nessa questão toda da longevidade, do envelhecimento da população 65 mais, que na envelhecimento não, né, que agora a gente tem que falar longevo, mas assim, o quanto os 65 mais vão estar ativos por muito tempo, né? Então, tudo muda. Por último É. aqui, aí assim, essa é bem rapidinho também, falando um pouquinho de crédito consignado, tá? Quais os riscos você enxerga de concessão acima do limite estabelecido pela norma, ainda que não se aplique aos empréstimos concedidos pelos planos de benefícios? Essa era uma grande preocupação, de fato, e por isso que as entidades até suspenderam, né? Algumas. Falar, vou suspender o meu benefício, que eu acho que é muito ruim, né? É seguro para a entidade, né? Ela não queria correr esse risco naquele momento, mas para a imagem perante o participante não entende do outro lado. Por que que essa perda desse benefício? Porque é um benefício para ele, né? Para a entidade é um segmento de investimento e para o participante é um benefício. Então, e aí a legislação ela trazia esses limites também. Com essa alteração, até onde eu vi, até onde eu avaliei, isso é muito novo, ainda depende, acho que eu até esqueci de falar sobre isso, mas depende de uma regulamentação para eu poder aplicar olhar esse sistema, né, essa plataforma, ela ainda vai ser regulamentada, então eu acho que não haverá realmente limites aplicados às entidades, então eu não tenho limite, mas eu posso, por que que eu tenho uma segurança para conceder esses empréstimos e descontar de fato? Que além disso, eu ainda tenho uma margem consignável, que é a reserva de poupança dentro do meu plano de previdência. Então, e quais os mecanismos que eu tenho ainda para ter esse desconto, né? O participante não pagou, eu não posso descontar? Será que eu posso já descontar lá da reserva? Vamos avaliar isso. Será que eu já poderia descontar da minha reserva de poupança? É uma margem consignável. Então, esse é um risco bem mitigado. Bom, mais uma vez, muito obrigada a você por esse conteúdo tão rico, tão necessário, né? Como muita gente falou aqui, tá? As pessoas estão super elogiando. Uma apresentação leve sobre um tema tão denso. Parabéns, Rosiclério. Você sabe que você vai ser convidada aí muito mais anos, porque esse Santos de Conselheiros aqui é o evento xodó do coração e que a gente toca em assuntos
tão correlatos, mas tão diferentes daquele dos mundos dos investimentos, né? A gente está sempre falando muito de cenário, estratégia X, Y, Z, e aqui a gente traz um olhar para aquilo que realmente aí acaba impactando estrategicamente no dia a dia das fundações. Te deixo aí os minutinhos finais para você fazer aí, colocar suas palavras, e eu vou depois só finalizar com alguns recadinhos, tá bom? Obrigada, Márcia, obrigada pela tag e pela oportunidade. Eu espero ter trazido aí esses insights e esses movimentos aí para as pessoas pensarem, os conselheiros e as entidades, na importância, né? Eu acho que o que o Devanir falou, e eu trago, que eu iniciei a palestra, eu trago para finalizar, não adianta os avanços, não adianta eu ter a possibilidade, se eu não avaliar essa possibilidade e implementá-las, Exato. sendo possíveis ou não, né? O que vai ser possível ou não, mas eu acho que eu preciso estudar, eu preciso avaliar. E isso é uma gestão consciente, uma gestão adequada para as entidades de previdência. E fico aí à disposição, precisando de qualquer coisa, podem me contactar. Muita gente pedindo o seu material, falei que a gente vai poder compartilhar, Claro. tá? A gente Uhum. vai colocar também todos os painéis no YouTube, mas podem nos comunicar. Os recadinhos finais, amanhã começaremos às 2 horas. Vocês vão utilizar os mesmos links, tá? De que entraram hoje. Lembrando que para pontuação no ICSS é necessária a participação nos 2 dias do evento. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite. Espero que amanhã tenhamos tantos painéis incríveis. Eu tenho certeza que vamos ter como nós tivemos hoje. Obrigada a todos presentes ainda. Obrigada a Rosicléria, pessoal da gestão do evento que está aqui por trás, colocando tudo isso daqui no ar. Até Eu que mais. agradeço. Até mais.